Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que oportunidade que nós temos de poder aprender o melhor de Deus para os nossos dias, para a nossa geração hoje. Você que está participando deste programa através do rádio, através da TV, através do YouTube, esteja abraçado, não somente pelas ondas do rádio, pelas ondas da TV, mas abraçados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que testifica que somos um único corpo, somos um único povo, somos o povo de Deus e somos um grande exército, o exército da nossa escola dominical. E junto nós estamos estudando e aprendendo um tema fantástico, tremendo, doutrinas bíblicas, fundamentos da verdade. Estamos avançando muito bem, já estamos na lição número 5. Hoje nós vamos aprender e iniciar uma nova sessão da doutrina que se refere às criaturas de Deus. E as primeiras criaturas a serem estudadas é sobre os anjos, que está na lição número 5, anjos, os mensageiros de Deus. O nosso plano de voo, o nosso panorama, o que junto você vai aprender comigo hoje, o Espírito Santo vai nos ensinar, está na página 30, você que tem a revista em suas mãos. O panorama, primeiro nós vamos aprender sobre a natureza dos anjos, depois sobre a classificação dos anjos e também as obras dos anjos. Muito bem, primeiro, na Bíblia, falando já da aula de hoje, na Bíblia, a palavra anjo, ela significa mensageiro e refere-se aos súditos espirituais de Deus, aos súditos do Senhor que estão ao comando do Senhor para serem dirigidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor para cumprir uma grande obra em prol da grande criação do nosso Senhor. Então, eles são mensageiros de Deus. No subtópico, falando da natureza, os anjos, eles são, não há uma menção na Bíblia em que momento os anjos eles foram criados, mas na criação do homem, os anjos já estavam lá. Então, os anjos foram criados antes do homem. Então, na criação do homem, eles já existiam. Em algum momento, para cumprir alguma obra, os anjos eles assumem a forma humana de homens, mas a sua natureza é a natureza espiritual. Em algum momento na Bíblia, em algum momento para cumprir uma obra do Senhor, os anjos, então, eles assumem essa característica, este corpo de homens para cumprir essa obra. Mas a sua natureza é natureza espiritual. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servir o Senhor. E os anjos também, eles têm uma personalidade. Cada anjo é um anjo especial, cada anjo tem a sua própria personalidade, cada anjo possui o seu intelecto, possui emoções e também possui vontade. Então, cada anjo é um anjo e cada anjo tem a sua própria personalidade. Os anjos, eles são imortais. Os anjos, eles não passam e nem passarão pela morte física. A morte física é algo que é própria do homem. A morte física, ela é a separação dos elementos espirituais do corpo. E os anjos, eles não têm corpo. Os anjos, eles são espirituais. Em algum momento, para cumprir alguma obra, eles assumem um corpo, mas a sua natureza é uma natureza espiritual. Também o quantitativo de anjos. Nós podemos, não há na Bíblia uma menção clara de quanto é o quantitativo, de quantos anjos existem. Existem algumas passagens que se elas não forem tomadas cuidados, a gente pode acabar confundindo, principalmente se nós analisarmos isoladamente, porque a Bíblia, em algum momento, ela fala em Mateus, no capítulo 26, no versículo 53, menciona 12 legiões de anjos. Então, uma legião era composta do exército, uma legião é uma composição, uma corporação do exército romano e era formada por 6.000 homens. Então, uma conta bem simples, você vai dizer 6.000 homens vezes 12, é esse o número de anjos? Não.
Também a melhor forma de nós registrarmos isso e ficar muito claro qual é o quantitativo de anjos está em Apocalipse no capítulo 5 e no versículo número 11. Fala de milhões de milhões e milhares de milhares. Então é muito simples, se nós multiplicarmos milhões de milhões, nós vamos chegar a 1 trilhão. E é milhões de milhões e milhares de milhares. Isso dá uma ideia que são muito numerosos o quantitativo de anjos. Embora não sabemos quantos, só temos essa percepção e essa ideia que não são poucos. São muitos anjos que existem hoje. E os anjos, eles estão classificados também de uma maneira muito especial. Já estou falando do tópico número 2, a classificação dos anjos. Em algum momento na Bíblia, em vários momentos na Bíblia, é citado a palavra, a expressão, a nomeação, ou melhor, anjo do Senhor. Ou também anjo da sua presença. Anjo da sua presença aparece em Isaías, no capítulo 63 e no versículo número 9. Esse nome, anjo do Senhor, ele é o nome de Deus que está nele. É o caráter revelado de Deus, da essência divina, é o rosto de Jeová, a presença de Jeová. Literalmente, para quem olha para este anjo, está olhando para o próprio Deus. Ele tem poder para perdoar e também tem poder para reter pecados. Então, essas características deste anjo do Senhor, elas são características de Deus. Então, na Bíblia, quando se fala anjo do Senhor, há uma manifestação visível de Deus. Então, dá para crer nisso, que é a própria imagem de Jesus pré-encarnada. Antes de Jesus ser encarnado, tomar corpo, carne e estar nesta terra enquanto homem, era a maneira dele se comunicar com o seu povo, com algumas pessoas especiais. Aparece essa figura, aparece esta nomeação, anjo do Senhor, muito mais no Antigo Testamento. Então, quando na Bíblia você ler anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Também nós temos na Bíblia arcanjos, querubins, serafins, que são outras nomeações de anjos. O arcanjo é uma espécie de chefia, é uma espécie de chefe dos anjos. E na Bíblia nós temos a nomeação de um chefe, a nomeação de o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, o que dá para se entender, é que ele é o único que recebeu esse título, então seria ele o chefe de todos os anjos. Alguns estudiosos dizem que Gabriel também era um arcanjo, porque tem relatos na Bíblia de missões extraordinárias, missões especiais, e estava sempre próximo do Senhor para assisti-lo, para dar assistência, para servi-lo nessas grandes obras extraordinárias. Então, por causa dessas obras, muitos teólogos, estudiosos da Bíblia dizem que Gabriel era um arcanjo, embora não haja essa nomeação. Há sim uma identificação de grandes obras feitas por Gabriel, mas não a nomeação como um arcanjo. Claramente, quem é arcanjo? Claramente, somente Miguel é um arcanjo. Depois, no próximo bloco, nós vamos continuar falando ainda sobre os querubins, serafins, outras categorias de anjos e, por fim, vamos encerrar o nosso programa com o terceiro tópico sobre as obras dos anjos. Fique ligado e nós já voltamos.